Para a segunda palestra de hoje, nós vamos abordar o tema quedas, um tema sempre lembrado. Será ministrada pela doutora Kellen de Negreiros Cabral, médica geriatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e Associação Médica Brasileira, graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também faz parte da equipe do Prev-Quedas, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutora Kellen, por favor. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema quedas, que é um tema bastante gerontológico e o motivo de nós estarmos todos aqui reunidos, né? Então, queda é um evento extremamente comum em indivíduos idosos. Então, cerca de 30% dos indivíduos acima de 60 anos caem pelo menos uma vez ao ano. E a gente sabe que 15% desses eventos eles são recorrentes, né? É um evento que é extremamente impactante na saúde da pessoa idosa, porque tem associação com risco de fratura, declínio funcional, institucionalização, inclusive podendo estar relacionado à morte. É oneroso, então, os custos de saúde pública para os cuidados com aquele idoso que cai, eles acabam sendo extremamente altos, então tem tanto os custos diretos, os custos relacionados à queda, fratura, que é a sua principal consequência, então os custos de internações hospitalares, quanto os custos indiretos, que são aqueles, muitas vezes, os cuidadores que precisam parar de trabalhar para cuidar daquele idoso que caiu. O evento queda é algo multifatorial, então daí a sua grande dificuldade em a gente fazer essa abordagem do evento queda, já que vários fatores estão envolvidos na possibilidade desse indivíduo vir a cair. Então, para começar a lembrar sobre esse tema quedas, a gente vai lembrar para vocês um pouco a definição do que gerontologicamente a gente considera queda, né? Então, queda ela é a mudança de posição do indivíduo para a posição abaixo da posição inicial, estando associado ou não à consequência. Então, isso é só para a gente lembrar que assim, o indivíduo não precisa ter atingido o solo para que a gente considere que esse indivíduo tenha caído, né? Então, se ele mudou de posição para o nível, então está andando, tropeçou, caiu no sofá, não chegou a cair no chão, isso a gente acaba considerando um evento queda. Pode ser um sinal, um marcador de que algo não vai bem com a saúde desse indivíduo idoso. A gente exclui dessa definição algumas outras causas externas que podem estar associadas a outros fatores de risco, então síncope, um acidente vascular encefálico, atropelamento, o indivíduo está fazendo um exercício de alta performance. Essas situações em que o indivíduo ele muda de posição, né, para o nível inferior ao inicial, mas, na verdade, não é aquela síndrome gerontológica que é o objeto do nosso estudo e da nossa conversa hoje, que a gente exclui da definição. Quando a gente fala em termos de epidemiologia, né, só para a gente lembrar, a epidemiologia ela pode variar de acordo com idade, com gênero, com o local que esse indivíduo está. Então, assim, acima de 65 anos, a gente sabe que em torno de 30% a 40% cai pelo menos uma vez ao ano. Metade desses indivíduos que caem, eles vão apresentar uma nova queda, então o fato do indivíduo idoso ter caído é um marcador de atenção para a saúde dele, então a gente tem que ficar atento, é um indivíduo que merece uma abordagem especial e mais detalhada em relação à sua saúde. Aqueles indivíduos muito idosos, então acima de 80 anos, eles têm uma chance maior de cair, então 50% desses indivíduos vão cair pelo menos uma vez. Você tem uma mudança também de prevalência de quedas em relação a gênero, então a gente sabe que mulher acaba caindo mais do que homem, então a gente também precisa ter uma atenção especial para as mulheres idosas. Além do que as consequências, então, elas acabam fraturando mais, apesar de morrerem menos. Homem, quando cai, fratura, morre mais do que mulher, mas mulher quebra mais e fratura mais. Quando a gente imagina, se a gente está avaliando o indivíduo, na maioria das vezes, todo mundo aqui, acho que a grande maioria trabalha em unidade básica, ou não sei se trabalha em hospital também, mas o evento queda também não pode ser esquecido nesses outros níveis, que é além da comunidade, a questão hospitalar e queda em ambiente de instituição de longa permanência, né? Indivíduos hospitalizados, cerca de 20% caem durante a internação, então acaba sendo um evento adverso grave durante a internação e que precisam ter medidas de controle. É um índice de qualidade hospitalar, a presença de queda, né? E a questão de institucionalização.
a queda ela é tanto um motivo importante de institucionalização, então, grande parte dos indivíduos que são institucionalizados, às vezes, é decorrência de alguma queda, fraturou, tem dificuldade de cuidar e acaba sendo institucionalizado, e quando o indivíduo está dentro da instituição, ele acaba sendo um indivíduo com maior risco de apresentar novos eventos. Quando a gente pensa em queda, na verdade, ela é uma das maneiras mais fáceis da gente entender o que vem a ser uma síndrome geriátrica, né, porque ela exemplifica muito bem o que é uma síndrome geriátrica, porque o que na realidade a gente chama de síndrome? Síndrome, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas, né, em que você habitualmente tem uma etiologia que pode ser conhecida ou não, com a patogênese que pode ser bem estabelecida ou não, e que manifesta com vários sinais e sintomas. Um exemplo muito prático da gente ver isso, por exemplo, é o HIV. Então, vamos dizer, ela tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela tem uma etiologia definida, é o vírus HIV, tem uma patogênese bem definida, que você tem o vírus que infecta linfócitos T, CD4 e que se manifestam com vários sinais e sintomas. A síndrome geriátrica, na verdade, o que ela é? Ela é uma manifestação conjunta, que a gente considera a queda, então é a manifestação conjunta, que ela vem de uma etiologia múltipla, então são vários fatores de risco, que é o que a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui hoje, que eles interagem de uma forma extremamente complexa e difícil de entender como eles interagem entre si e que manifestam de uma única forma, né? Que a síndrome geriátrica, o protótipo delas é o evento queda. Quando, na verdade, o que a gente fala é que a queda é a ponta do iceberg na manifestação da saúde do idoso. É um indivíduo que pode ter instabilidade, pode se manifestar através de iatrogenia, indivíduo com alterações cognitivas que podem estar manifestando o início de algum quadro demencial com o evento queda. Pode ser alteração de humor, então, indivíduos deprimidos, que fazem uso de medicações antidepressivas, aumentam o risco de cair. Então, às vezes, na verdade, o indivíduo está caindo em consequência de alguma outra situação. A queda ela é apenas uma manifestação de algo que está a mais acontecendo na saúde daquele idoso. E fatores ambientais, que é extremamente importante, a gente também está avaliando. Os fatores ambientais, tanto intradomiciliares, quanto os fatores ambientais em termos de sociedade, acesso a ônibus, calçada e vários outros fatores de riscos ambientais que podem estar aumentando a chance desse indivíduo vir a cair. Que eles se correlacionam com o termo fragilidade, que é uma outra grande condição geriátrica estudada hoje em dia. Então, a queda, na verdade, o que ela vem a ser? Ela pode ser uma manifestação de uma doença aguda. Então, às vezes, o indivíduo pode apresentar... Outro dia, a gente atendeu um caso de um idoso de 90 anos de idade que foi para o pronto-socorro porque caiu e bateu a cabeça, mas, na verdade, a queda, naquele caso, era a manifestação de um indivíduo que estava com dengue, começou a fazer febre, desidratou, fez hipotensão e caiu. Então, o que levou ao pronto-socorro foi o evento queda, mas, na verdade, o que levou ele a cair é porque ele tinha desidratado em consequência de uma febre secundária ao quadro de dengue. Então, a queda ela pode ser uma manifestação de uma doença aguda, ela pode ser uma manifestação de uma doença crônica, então o indivíduo começa a desenvolver uma doença de Parkinson, então começa a ter instabilidade postural, tremor, dificuldade de deambulação, e ele começa a manifestar a doença como um aumento do risco dele vir a cair. Pode ser mudanças relacionadas ao próprio envelhecimento, então algumas alterações que são próprias do envelhecimento aumentam a chance desse indivíduo vir a cair, e daí a gente ficar atenta quando a gente vai fazer uma avaliação geriátrica, gerontológica desse paciente, para que a gente possa identificar quais são aqueles fatores de risco que realmente são passíveis de intervenções do profissional de saúde, e o que a gente pode fazer quando a gente está avaliando esse indivíduo. Quais são aquelas mudanças associadas ao envelhecimento normal? Aqui a gente fala de senescência, né? O que faz na hora que o indivíduo envelhece, um envelhecimento normal? Não estou falando de envelhecimento patológico, que seja secundário a algumas doenças que aumentem a chance desse indivíduo vir a cair, mas sim um envelhecimento normal. O que ele tem? Você, na verdade, tem uma redução da velocidade de marcha, então é um indivíduo mais lentificado, aquele indivíduo idoso. Você tem uma flexão plantar diminuída na fase final de apoio. O que vem a ser isso? Na verdade, ele anda... Aqui, ele anda, ó, a flexão plantar diminuída na fase final de apoio. Ele anda arrastando um pouco mais os pés. Então, daí aquela questão de pequenos obstáculos, então aquele tapetinho, ou aquele pequeno degrau, que, na verdade, não era um fator de risco para um indivíduo mais jovem, mas que passa a ser um fator de risco para um indivíduo idoso.
e diminuição do balanço dos braços e da rotação da pelve e do apoio unipodal. Então, na verdade, o indivíduo ele anda com os braços um pouco mais próximos ao corpo, tem menos balanço na sua marcha. Então, são algumas alterações próprias da marcha do envelhecimento que aumentam a chance do indivíduo vir a cair. Na verdade, é uma marcha um pouco parecida com a marcha parkinsoniana, mas é um pouco parecida. A marcha parkinsoniana ela tem mais fatores patológicos associados, mas que, na verdade, esse próprio envelhecimento normal pode se associar ao risco desse indivíduo vir a cair. Além do que, você tem redução da adaptação visual ao escuro. Então, aquela história do indivíduo acorda à noite para ir ao banheiro, né? Então, levanta rápido, não espera ter a acomodação visual que você precisa para poder se adaptar a essa mudança de claro e escuro. E é na hora que ele levanta para ir ao banheiro, tem um obstáculo lá no meio do caminho e acaba caindo. Menor percepção da visão de profundidade. Então, quando é que isso vem a ser um risco? Na hora de você descer a escada, né, você não consegue perceber o nível de profundidade de um degrau e outro, você acaba pisando em falso e pode vir a cair. Redução da visão de contraste, também em situações em que você precisa identificar contraste entre os obstáculos que você está na sua frente para você andar, então pode aumentar a chance de você cair, e redução de visão periférica. Então, isso são algumas alterações próprias do envelhecimento, mas que podem ser exacerbadas por algumas doenças, e aí você aumenta a chance desse indivíduo vir a cair. As principais consequências da instabilidade postural e queda, na verdade, pode ser restrição de atividade. Então, o indivíduo começa a deixar de fazer algumas atividades, ou por vontade própria, ou por restrição familiar, que acaba não deixando ele sair mais de casa, ir no supermercado, ou fazer mais nada sozinho, porque tem medo do jeito que ele anda, ou medo que ele venha a cair. O próprio indivíduo tem o medo de cair, e esse medo de cair também acaba aumentando a chance dele vir a cair. Pode ter lesões leves, escoriações, hematomas, fratura, que na verdade é a consequência mais dramática, hospitalização, síndrome de ansiedade pós-queda. Então, o indivíduo pode desenvolver um transtorno pós-traumático, né, em relação ao risco dele vir a cair, institucionalização ou óbito. Na verdade, todas essas são consequências que podem ter, são consequências danosas na saúde do idoso e das pessoas que cuidam dele também. Entre as principais consequências, aquela que é mais dramática, que está diretamente relacionada a altos custos em saúde pública, são as questões das fraturas, né? Então, se correlaciona muito. A osteoporose ela aumenta a prevalência na população idosa. Então, você tem indivíduos com osteoporose que apresentam um maior risco de queda e apresentam maior chance de fratura. A fratura de fêmur é a consequência mais dramática da queda, né? A gente sabe que é aquela que a gente tenta evitar, porque ela está relacionada diretamente com a mortalidade dessa população. 5% das quedas elas resultam em fraturas, sejam ela vertebral ou não vertebral, todas as fraturas. 1% é a fratura de fêmur, apesar de pouco prevalente, ela traz consequências gravíssimas. Mas, se a gente olhar pelo outro lado, na verdade, quando a gente vê 1% dos indivíduos que caem sofrem fratura de fêmur, mas 90% das fraturas de fêmur são consequências de indivíduos que vieram a cair. Então, se a gente consegue abordar esse indivíduo que cai, consegue prevenir queda, trata junto à osteoporose quando possível, você acaba reduzindo essa incidência de fratura, e esse é um dos grandes alvos, inclusive, do nosso grupo de estudo, que é o Preve Quedas Brasil, é de tentar estabelecer medidas de prevenção de quedas que a gente possa mudar esse desfecho na saúde dessa população. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente faz um comparativo entre algumas outras doenças crônicas e fraturas em mulheres, se a gente comparar câncer de mama, VE, infarto e juntar todas elas, na verdade, a mulher morre mais de fratura do que de câncer, AVE e infarto do miocárdio. Então, na verdade, a gente tem medo, a gente pensa muito no câncer, no infarto, no AVE, mas acaba esquecendo que o que pode matar mais é uma simples fratura de fêmur. E quando a gente pode ter medidas de intervenções importantes, começando da unidade básica de saúde, no atendimento domiciliar nesse indivíduo, em pequenas orientações que a gente pode fazer e ter um desfecho extremamente diferente na saúde dessa pessoa. Então, na verdade, o foco da prevenção de fratura, ele deve mudar. A gente fala muitas vezes em osteoporose, tratar osteoporose, mas o desfecho indesejado é a fratura. Então, o momento de agir é quando a gente vê o risco daquele indivíduo tem para cair, né? Então, esse é o momento exato de agir, na hora em que o indivíduo, em que você identifica fator de risco para queda e que pode
estar avaliando melhor esse indivíduo. Mas como é que eu avalio, né? O que eu tenho que perceber nesse indivíduo que está caindo? Na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma interação de fatores de risco que fazem com que esse indivíduo pode vir apresentar queda. São aqueles fatores que a gente chama fatores de risco predisponentes, precipitantes e fatores ambientais. Eu prefiro separar dessa forma, mas há quem separe em fatores de risco intrínseco e fatores de risco extrínsecos. Na verdade, são formas didáticas de você separar os fatores de risco que esse indivíduo vem apresentar a cair. São os fatores de riscos que podem aumentar a chance desse indivíduo vir a cair, mas que fazem com que, dessa forma, eu imagino que você consiga avaliar de uma forma mais didática, mais fácil, inclusive, de avaliar a chance que esse indivíduo tem de vir a apresentar um evento queda. Então, o que acontece? Como eu tinha falado lá no começo, lembrar que queda é uma síndrome geriátrica em que você tem uma interação de múltiplos fatores de risco de uma forma extremamente complexa que se manifestam como uma queda. Então, o que acontece? Habitualmente, você tem as características próprias daquele indivíduo. Então, são as características individuais que vêm a ser o quê? Aquelas mudanças associadas à idade, que a gente já falou aqui quais são elas. Algumas doenças crônicas que aquele indivíduo tem, então pode ser um indivíduo diabético, que tem uma neuropatia diabética, pode ser um indivíduo com incontinência urinária, pode ser um indivíduo com um Parkinson, alguma doença, características individuais daquele paciente. Ter os riscos ambientais, então é aquele ambiente com escada, tapete, cheio de obstáculo, cachorro enrolando nos pés, brinquedo de neto no chão, buraco na calçada. Então, todos os riscos ambientais, efeito de medicamentos, então a introdução de novos medicamentos, principalmente aqueles com atuação em sistema nervoso central, então medicamento para dormir, tratamento de antidepressivo ou tratamento para síndrome demencial, são todos efeitos de medicamentos que podem aumentar a chance desse indivíduo vir a cair. Às vezes medicamentos para tratamento de dor, uso de opioide, ou até mesmo o uso de antipertensivos de uma forma inadequada também pode aumentar a chance desse indivíduo vir a cair. Na verdade, a polifarmácia, independente, ou seja, o uso de 5 ou mais medicamentos, independente de você ter a presença de um psicotrópico ou não ali, você também está aumentando a chance desse indivíduo vir a cair. Então, a prescrição adequada, o uso correto de medicamentos também deve fazer parte da avaliação desse paciente, porque se você tem um indivíduo que tem você tem um ambiente que propicia o risco de queda, você tem um indivíduo que envelheceu, tem as mudanças associadas à idade, tem algumas doenças que favorecem o risco dele cair, tem o uso de medicamentos que aumentam a chance desse indivíduo vir a cair, e ele tem um evento precipitante, é uma doença aguda, ou internou um período de alta hospitalar, ou é um indivíduo que tem todas essas características e tem um comportamento de risco, né? Um indivíduo que acha que, apesar de tudo isso, está ótimo e começa a fazer atividades, sobe em casa, sobe em banco, ou começa a fazer algumas atividades de risco maior, esse indivíduo começa a manifestar o evento queda. Então, daí, você conseguir avaliar todos esses fatores é extremamente importante. É difícil, mas é possível. O que a gente precisa entender é que os fatores de risco, quando eles vão aumentando, assim, a presença de se você tem um fator de risco e se você tem 4 fatores de risco, não significa dizer que aquele indivíduo que tem 4 fatores de risco tem 4 vezes mais chance do que o indivíduo que tem apenas um fator de risco para queda. Como a gente tinha falado, na síndrome geriátrica, esses fatores de risco eles interagem de uma forma muito complexa. Então, quando os fatores de risco vão se somando, o risco para esse indivíduo vir a cair, na verdade, ele passa a ser um risco exponencial, né? Não é um risco que vai se somando de uma forma individual. Então, por exemplo, o indivíduo que tem um fator de risco tem 19% de chance de vir a cair em um ano. Aquele indivíduo que tem mais de 4 fatores de risco, a chance dele vir a cair passa a ser quase 80% de risco dele vir a apresentar um novo evento queda. Então, como é que eu abordo esse indivíduo com um risco de queda ou não? Esse é um algoritmo sugerido pela Sociedade Americana de Geriatria e Gerontologia, em que sugere que todo indivíduo acima de 60 anos você deva perguntar: o senhor caiu no último ano? Essa é uma pergunta básica, fácil, que todo profissional de saúde pode fazer. O senhor caiu no último ano? Sim ou não? Se o indivíduo tiver caído, você vai avaliar: foi uma queda única? Não teve lesão? Teve trauma? Teve alguma outra coisa? É um indivíduo que tem uma marcha boa? Foi uma queda acidental? Provavelmente eu, com menos de 40 anos de idade, cairia do mesmo jeito. Então, na verdade, se isso foi, é um indivíduo que pode orientar
olha, o senhor precisa ter cuidado, porque queda pode ser um evento grave, você faz as orientações, mas isso seria suficiente. Agora, se foi um indivíduo que caiu, teve mais de 2 quedas no último ano, tem algum distúrbio de marcha, ou que tenha tido alguma consequência relacionada à queda, ou que foi um indivíduo que, quando caiu, ele foi atendido na emergência, esse indivíduo precisa de uma avaliação multidimensional de todos os fatores de risco relacionados à queda. E o que é que vem ser essa avaliação multidimensional? O que é que a gente precisa perguntar? O que é que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar as circunstâncias da queda, onde ele caiu, foi dentro de casa, foi fora de casa, foi no lugar conhecido, foi de manhã, foi de noite, foi na transição do dia para a noite, o que é que ele estava fazendo na hora que ele caiu? O ambiente, tinha algum fator ambiental, o ambiente estava desorganizado de alguma forma diferente do habitual, ele teve algum sintoma pré-queda ou pós-queda, porque, na realidade, a gente precisa pensar no diagnóstico diferencial. Será que foi queda ou será que foi uma síncope? Será que ele teve um AVS? Será que foi alguma outra coisa, lembrando da definição de queda que a gente tinha falado? Então, sentiu alguma coisa antes de cair? Teve palpitação, dor no peito, turvou a vista? Sentiu alguma outra coisa diferente? Fazer o inventário medicamentoso. Então, quais remédios o senhor está usando? Modificou a medicação nas 2 últimas semanas? Teve alguma prescrição diferente do que o senhor estava... Tomou algum remédio por conta própria? Né? Então, houve alguma mudança na sua prescrição? Quais são as doenças que esse indivíduo tem? Tem diabetes, tem incontinência urinária, tem hipertensão? Como é que está o tratamento da tireoide, colesterol? Tem tontura, tem dor crônica, que são situações que aumentam a chance desse indivíduo vir a cair. Avaliar a acuidade visual. Então, esse indivíduo enxerga, os óculos estão adequados? Será que ele não tem indicação de operar a catarata? Será que ele não... A gente sabe que a intervenção visual em relação à cirurgia de catarata reduz muito a chance desse indivíduo vir a cair. Então, será que se eu fizer uma simples medida de caminhar esse indivíduo para um oftalmologista e operar a catarata, eu não vou conseguir resolver o problema dele? E fazer o exame neurológico. Então, ver sensibilidade, propriocepção. Será que tem algum déficit motor? Será que tem alguma outra coisa que está aumentando a minha chance desse indivíduo vir a cair? Exame cardiovascular. Então, verificar a pressão arterial. Será que esse indivíduo tem hipotensão postural? Então, na hora que ele se levanta, será que a pressão não está caindo? E isso está aumentando a chance dele vir a ter queda. Então, como é que está o pé? Será que não tem alguma deformidade no pé, joanete, calo, alguma outra coisa? O sapato, será que o sapato desse idoso não está usado de uma forma inadequada? Ou, às vezes, não está muito apertado? Ou é um sapato que escorrega, o solado que é inadequado? Avaliar a capacidade funcional e mental. Será que esse indivíduo está começando a desenvolver um quadro de uma síndrome demencial e a queda está sendo a manifestação desse quadro? Então, a aplicação do mini-exame do estado mental como exame de triagem. Né? Avaliação de óculos. Então, será que esse óculos está adequado? Né? A lente bifocal, como é que está isso? Uso do dispositivo auxiliar de marcha. Então, como estão todas essas avaliações do idoso? O diagnóstico, você não tem um teste único, a avaliação é um pouco difícil, porque você não tem uma avaliação rápida, e o que se sugere, na verdade, são algumas avaliações em que você precisaria ter em mão espaço, tempo, uma cadeira, um cronômetro, uma fita métrica, em que você tem alguns testes que a gente acaba utilizando para avaliar a capacidade funcional, velocidade de marcha, risco desse indivíduo vir a cair. Na verdade, em geral, a gente sempre brinca que quando tem muita coisa é porque nada serve direito, né? E é isso mesmo que acontece aqui. A gente tem vários instrumentos de avaliação, porque, na realidade, nenhum tem uma boa acurácia na avaliação da chance desse indivíduo vir a cair. Né? Eu vou falar um pouquinho para vocês, na verdade, da velocidade de marcha, que é um dos testes que a gente acaba utilizando, porque é fácil de fazer, você precisa de poucos instrumentos, e ele nos traz informação não apenas em relação à probabilidade dele vir a cair, mas em relação à saúde global desse indivíduo. Né? A gente sabe que quanto mais veloz esse indivíduo é, melhor a performance física dele e melhor o nível de saúde. Então, uma velocidade de marcha menor do que 0,7 metros por segundo se associa à morte, hospitalização e queda. Outro teste que a gente acaba utilizando é o Time Up and Go teste. O indivíduo fica sentado numa cadeira, anda, caminha 3 metros, volta e senta. A gente cronometra e vê o tempo que ele gasta para executar tal atividade. Quanto mais demorado ele é para executar esse teste, maior a chance desse indivíduo vir a cair. Tem um valor de corte para cada uma das idades em relação a sexo também, mas, de uma certa forma, um TUG maior do que 13,5 segundos aumenta a chance desse indivíduo vir a cair. E qual é o objetivo da prevenção de quedas, né, quando a gente está avaliando esse indivíduo que vem a cair? Na verdade, o objetivo de prevenir queda é o quê? É você minimizar o risco
sem comprometer mobilidade e independência funcional. Porque qual é uma medida muito fácil da gente prevenir queda? É mandar o idoso não fazer nada, né? Ó, fica aí sentadinho, não faz nada, eu faço tudo por você e você não vai mais cair, né? Então, na verdade, esse não é o nosso objetivo na prevenção, principalmente em relação à promoção de saúde e qualidade de vida. O que a gente quer? A gente quer que ele se mantenha ativo, fazendo suas atividades de uma forma mais independente possível, mas com segurança e baixo risco para vir apresentar novas quedas. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente fala em prevenção de queda. E qual é a melhor estratégia? É aquela intervenção única, então você identifica o único fator de risco e interage nele, ou você fazer essa avaliação multidimensional? Na verdade, a maior eficácia é a avaliação multidimensional, que seria aquilo que eu tinha comentado para vocês. Fazer toda essa avaliação, identificar quais são os fatores de risco e tentar introduzir intervenção para cada um desses fatores de risco que você identificou. Entretanto, essa é uma avaliação demorada, rápida, que você depende de uma equipe multiprofissional, uma equipe, na verdade, multidisciplinar, que trabalhe em conjunto e que consiga propor um bom resultado para esse paciente. Não é fácil, mas, mais uma vez, é possível. Quais seriam os componentes da intervenção? Você precisa adaptar ou modificar o ambiente, treinar equilíbrio, marcha e força, suplementar a vitamina D em torno de 1.000 unidades dia. Esses são componentes da intervenção com nível de evidência A, em relação à intervenção. Retirar drogas ou medicações psicoativas, então fazer sempre revisão de medicação de paciente, deve fazer parte da abordagem. E, às vezes, além de revisar medicamento, orientar. Então, pegar-se, às vezes, o que está na receita não é o que o paciente está usando, né? Então, às vezes, a receita está lá, às vezes a letra pode ser um pouco incompreensível, mas, independente disso, o paciente não consegue, muitas vezes, seguir exatamente o que está escrito. O que é de manhã, ele toma à noite, acaba mudando o horário de vários medicamentos, outros assim, hoje eu não quero tomar esse, eu vou tomar só aquele. Acaba modificando o que também pode ser maléfico na sua saúde, né? Retirar medicamentos sempre que possível deve fazer parte da intervenção. Verificar se o indivíduo tem hipotensão postural, tratar a hipotensão postural, tratar problema no pé, corrigir calçados e orientação em relação à educação em queda também é uma intervenção interessante que pode ser feita na avaliação desse indivíduo que cai. Exercício, então, preferencialmente exercício supervisionado, com equipe treinada, uma equipe habilitada em exercícios para prevenção de quedas. Eles podem ser realizados em grupo, exercícios individualmente. A gente fala em que, do mesmo jeito que a gente tem dose de tratamento de medicação antihipertensiva, você tem dose de exercício que aquele indivíduo precisa, né? Então, ele precisa de pelo menos 2 horas por semana, ou seja, 8 horas por mês, para que ele venha a reduzir a chance dele vir a cair. E o melhor exercício, na verdade, que esse indivíduo vem a ter é um treino de equilíbrio progressivo. Então, na realidade, é o quê? É você desafiar de uma forma segura e supervisionada o equilíbrio desse paciente. Então, exercícios para prevenção de quedas não dá para imaginar que sejam exercícios que possam ser feitos sentados, né? Então, o exercício precisa ser feito em pé, desafiando o equilíbrio desse paciente, andando, para que ele possa treinar o seu equilíbrio. E modificações ambientais, que também deve ser uma avaliação importante na abordagem desse indivíduo que vem a cair. Então, armários a média altura, porta com puxador, e, além de modificação ambiental, uma outra coisa extremamente importante na avaliação desse indivíduo que cai é em relação ao comportamento de risco, né? Então, às vezes, você tem um indivíduo que ele pode estar se comportando, não consegue perceber a sua capacidade física na execução de determinadas tarefas e continuar a executar algumas tarefas em que pode estar colocando esse indivíduo em risco, né? Então, assim, de uma forma geral, o que a gente viu aqui? Quando a gente fala em avaliação do risco desse indivíduo vir a cair e medidas de intervenção, muito mais do que tecnologia, vocês viram que eu não falei nenhum exame de uma tecnologia nova ou alguma outra coisa que você precisasse saber ou aprender ou encaminhar para esse paciente. Na verdade, o que os pacientes precisam, o que a gente precisa para reduzir a chance desse indivíduo vir a cair e fazer uma avaliação do risco de queda desse paciente,
Não são novos medicamentos, não são novos equipamentos. Na verdade, a gente necessita de equipes multiprofissionais, bem treinadas e habilitadas para avaliar esses pacientes. Então, se a gente conseguir isso, então, seja em todos os níveis de atenção à saúde da pessoa idosa, desde o nível de atenção primário, secundário até o nível terciário, ter equipes bem treinadas para avaliar a chance desse nível de vir a cair, provavelmente nós teremos resultados eficazes na prevenção de quedas dessa população. Não é à toa que nós estamos todos aqui reunidos durante esse dia para falar apenas desse tema quedas, que é algo de extrema importância para a gente. Então, era isso que eu tinha para falar. Tá bom? Obrigada. Tem pergunta?